Olha só, do campo de futebol até a política de energia do país, o Supremo Tribunal Federal, o STF, está o tempo todo definindo os limites do poder. Então hoje, a gente vai mergulhar em algumas decisões bem recentes para entender como que a nossa Corte Máxima acaba moldando a sociedade em que a gente vive. Vamos começar com uma pergunta que já coloca a gente no meio da polêmica. Imagina só a cena. Um jogador de futebol profissional, no meio de um jogo super importante, combina de receber dinheiro só para tomar um cartão amarelo de propósito. Que é antiético, ninguém duvida. Mas a grande questão é, isso é crime? Pois é, essa pergunta acabou gerando um embate direto entre duas das nossas cortes mais altas. De um lado, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e do outro, o Supremo Tribunal Federal, o STF. O mais curioso é que os dois analisaram o mesmíssimo caso de corrupção em apostas esportivas e chegaram a conclusões totalmente diferentes. E aqui está o ponto central da discussão. Para o STJ, a resposta foi um sim categórico. É crime. Já para o STF, a resposta foi não. A conduta não se encaixa na lei penal. E aí fica a pergunta, né? Como é que duas cortes desse nível chegam a decisões tão conflitantes? Bom, tudo se resume a uma coisa: a interpretação da expressão alterar o resultado. Olha, o raciocínio de cada um é fascinante. O STJ, ele teve uma visão mais ampla. Para ele, resultado da competição não é só o placar do jogo, mas a classificação inteira do campeonato. E como o cartão amarelo é critério de desempate, mexer nisso é sim tentar alterar o resultado. Já o STF foi mais pé no chão, digamos. Exigiu um impacto concreto. E sendo o cartão amarelo só o penúltimo de 7 critérios de desempate, ele simplesmente não tinha força suficiente para ser considerado uma alteração de verdade. Ok, agora vamos sair do campo de futebol e pular para uma disputa com uma escala bem maior. A gente deixa o direito penal de lado e entra agora num conflito sobre barragens hidrelétricas. É uma briga que coloca um estado inteiro contra o governo federal, testando até onde vai o poder de cada um. Então, a história é a seguinte: o Estado de Santa Catarina criou leis proibindo a construção de novas hidrelétricas em seus rios. O argumento deles era bem direto. Estamos protegendo o nosso património natural, nossas cachoeiras, que são essenciais para o turismo e para a economia local. E, de facto, a Constituição dá aos Estados o poder de legislar sobre meio ambiente. Só que o governo federal viu a coisa por outro ângulo. Para a União, a questão não era o meio ambiente local, e sim a política energética do país inteiro. A lógica é: a Constituição Federal é clara ao dizer que legislar sobre águas e energia é tarefa exclusiva do governo federal. Ou seja, na prática, as leis de Santa Catarina estavam invadindo uma área que não era da sua conta. E para resolver esse impasse, o STF foi buscar um conceito jurídico lá da Alemanha, chamado Bundestreuer, que, traduzindo, significa lealdade à federação. Pensa nesse princípio como uma regra de boa convivência. Ele diz que os estados, mesmo quando estão usando seus próprios poderes, não podem tomar atitudes que acabem sabotando ou prejudicando os interesses do país como um todo. E essa citação da decisão do STF mata a charada. O tribunal entendeu o seguinte: as leis de Santa Catarina até podiam ter uma fachada de proteção ambiental, mas o objetivo real, no fundo, era barrar a política energética federal. E ao fazer isso, o Estado desrespeitou duas coisas: a competência exclusiva da União e aquele princípio de lealdade federativa. Resultado, as leis foram consideradas inconstitucionais. Agora, nosso próximo caso tem a ver com uma instituição que é chave para o acesso à justiça, a Defensoria Pública. E a pergunta central aqui é bem delicada. Qual o nível de independência que a Defensoria precisa ter do governo do Estado para conseguir, de fato, cumprir sua missão de defender as pessoas? Bem, o STF se deparou com uma lei lá do Acre que criava umas certas amarras. Olha só. Primeiro, a escola de formação da Defensoria precisava do ok do governador para fazer suas atividades. Segundo, o chefe da Defensoria ganhava status de secretário de Estado, o que o ligava diretamente ao governo. E para fechar, as regras para promoção na carreira ficaram mais duras que a regra federal. O que o tribunal fez? Derrubou as três. Então, o ponto central da decisão é esse, ó. O STF bateu o martelo e disse que a autonomia da Defensoria Pública não é só para inglês ver. É uma exigência da Constituição. Para a Defensoria conseguir defender qualquer pessoa, inclusive contra o próprio Estado, ela não pode, de jeito nenhum, ser um braço do governo. Qualquer lei que tente criar essa subordinação, seja na cara dura ou de forma disfarçada, não vai. Mudando de assunto de novo, a gente entra agora no campo do direito administrativo. Funciona assim: quando o governo perde um processo na justiça e tem que pagar uma dívida, ele não paga na hora. Existe um regime especial para isso. A grande dúvida que chegou no STF foi:
Uma empresa estatal também tem direito a essa colher de chá? Esse tal regime especial tem nome: precatórios. Em vez de o governo ter que tirar o dinheiro do bolso imediatamente, ele coloca essa dívida numa fila organizada por data para pagar só com o orçamento do ano que vem. É um jeito de garantir que um pagamento judicial inesperado não pare um serviço público essencial, por exemplo. Para resolver isso, o STF criou um teste de 3 perguntas para saber se uma estatal pode ou não usar os precatórios. E no caso que eles julgaram, da imprensa oficial do Rio de Janeiro, a resposta foi sim para as 3. Ela presta um serviço público essencial? Sim. Ela compete com empresas privadas? Não. E o objetivo principal dela é dar lucro? Também não. Se ela presta um serviço público sem concorrência e sem visa lucro, então ela pode pagar suas dívidas por precatórios, igualzinho ao Estado. E para fechar, nosso último assunto é imposto, mais especificamente aquele imposto sobre a propriedade de veículos, o famoso IPVA. Durante anos, existiu uma baita discussão. Donos de iates e jatos particulares deveriam pagar esse imposto? Pois bem, uma reforma constitucional recente veio para botar um ponto final nessa história. Essa comparação mostra a mudança direitinho. Antes de 2023, o STF interpretava que veículos automotores eram só os terrestres, carros, motos, etc. Com isso, cobrar IPVA de barco e avião era inconstitucional. Aí veio a emenda à Constituição e mudou o texto da lei, incluindo com todas as letras veículos aquáticos e aéreos. Fim de papo. Então, a decisão do STF sobre isso teve 2 pontos principais. Primeiro, o tribunal confirmou que aquelas leis estaduais antigas que já cobravam IPVA de barcos e aviões eram inconstitucionais mesmo. A nova emenda não pode consertar o passado. E segundo, o STF diz que está tudo bem os estados cobrarem o IPVA diferente dependendo da potência do motor. Eles consideraram que esse é um critério objetivo e justo. Então, olha só, de apostas em futebol à autonomia de instituições, passando por política energética e impostos, todas essas decisões mostram como o Supremo tem um papel central em desenhar as fronteiras do poder no Brasil. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Nesse sistema tão complexo de freios e contrapesos, enquanto os tribunais continuam a definir esses limites, quem, no fim das contas, deveria ter a palavra final?